Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Soft gopher wood, when they poured this hot pitch over it, it soaked it up right quick inside and out and made it a shield. Agora, esta madeira de gopher maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente por dentro e por fora, e aquilo a deixava selada. Amen. Amém. Oh, you see it? Oh, vê você isto? A shield. Um selo. Salt, soaking in the Word of God. Christ. Pouring the Holy Spirit. Maleável, embebido na palavra de Deus, Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Amen. It won't run when it's cold. E amém. Ele não penetra quando está frio. Got to get hot. Tem que estar quente. What we need today is an old-fashioned Holy Ghost meeting. Hell, poured down. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. Amen. They took that soft gopher wood, the big ladle poured on, and the gopher wood real soft ready. Then from the inside out, that pitch went through and cased it over like steel. Eles tomavam aquela madeira de gopher maleável, uma grande concha, e derramavam aquilo na madeira de gopher, realmente macia, preparada. Então, do lado de dentro e de fora, aquele betume penetrava e a envolvia como aço. Amen. No water could seep in it at all. Nenhuma água podia infiltrar ali de forma alguma. It was a protection. Era uma proteção. And every man that comes and receives Christ and soaked in by the Holy Spirit becomes so one-minded till he sees nothing else but Christ. E cada homem que chega e recebe a Cristo e se reveste com o Espírito Santo se torna numa só mente até o ponto em que não vê nada mais exceto a Cristo. He doesn't care for the world anymore. Ele não se importa mais com o mundo. Amen. You can bump him, bounce him, kick him out, do everything you want to, but he's cased over. Amen. Você pode golpeá-lo, censurá-lo, chutá-lo, fazer tudo o que você desejar, mas ele está revestido. In other words, he's sealed. Em outras palavras, ele está selado. Seal upon the crack. Amen. That's what they did with the pit. Lacrou todas as fendas. Foi isto que eles fizeram com o betume. And the Bible said, what? E a Bíblia diz que You know what the sealing is for this tablet, this ark today? você sabe que a vedação é para isso, que
tem a ver com esta arca hoje? Ephesians 4:30 said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed or fixed, placed over until the day of redemption. Amen. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados, sobetomados, revestidos, até o dia da redenção. Amém. All sealed up. Amen. Todos selados. Every little portion of wood, every little outlet, every little hole, every little crack, every little pore in the wood is just sealed and cased in with the Spirit of God. Amen. Cada pequena parte de madeira, cada pequena saída, cada buraquinho, cada pequena fenda, cada pequeno poro na madeira está simplesmente selado e revestido com o Espírito de Deus. Oh, how marvelous. Hallelujah. Oh, quão maravilhoso! See, if you put it on cold, you have air holes in it. Veja, se você coloca isso frio, você teria furos de ar ali. If you ever hit against a log or something, it might bust it because it's got a flaw in it. Se você batesse aquilo contra um tronco ou algo, poderia estourar por causa da fenda ali. But when it's hot, pour on, then it goes all the way through and seals to both sides, inside and out. Amen. Mas quando é derramado quente, então atravessa aquilo e sela dos dois lados, dentro e fora. Amém. Perfect type of Christ and His church. Tipo perfeito de Cristo e sua igreja. How one tree had to be cut down to be beaten and bruised and all the juice sucked out of it. Como uma árvore tinha que ser cortada, ser batida e ferida e todo o sumo extraído dela. And then that applied to the other tree to preserve the tree through the judgment. E então aquilo era aplicado em outra árvore para preservar a árvore através do julgamento. Christ was cut down, that through His life and by the Holy Spirit the church might be carried to the judgment. Amen. Cristo foi cortado para que através de sua vida e pelo Espírito Santo a igreja pudesse ser levada através do julgamento. Vem isto? What a beautiful picture. Que lindo quadro! Oh my. Oh, que coisa! That thrills you, doesn't it? Just makes your heart jump back and forth. Amen. Aquilo te emociona, não é mesmo? Simplesmente faz com que seu coração salte de um lado para o outro. Vem. All of it speaking of Christ. Everything in the Old Testament was of Christ, foreshadowing it. Tudo isso falando de Cristo. Tudo no Velho Testamento era Cristo, prefigurando-o. Someone said the other day, he said, Brother Branham, why is it that this happens and that happens? Alguém disse outro dia, irmão Branham, por que aconteceu isso e aquilo? Well, he said he's present now. I was eating at a table. Bem, ele está sentado aqui presente agora. Eu estava comendo em uma mesa. I said, sister, come back of all these things and come back to the beginning. Eu disse, irmã, volte de todas essas coisas e volte ao princípio. I said the first thing that person was before anyone else, before they was one cell, they were spirit. Eu disse, a primeira coisa que uma pessoa era antes de qualquer coisa, antes de existir uma célula, eles eram espíritos. That's the fundamental part. Esta é a parte fundamental. Keep that spirit right from everything from that spirit this way will perish.
Mantenha aquele espírito correto. Tudo daquele espírito destilado perecerá. Amen. Whether houses, lands, homes, health, whatever it may be, it's perishable. And it'll go right straight back to that spirit again. Sejam casas, terras, lares, saúde, seja o que for, é perecível, e isto voltará diretamente àquele espírito novamente. Amen. Hallelujah. Aleluia! And right back to the spirit again. So keep that right. E volta ao espírito outra vez. Então mantenha o correto. No matter what you got here in this world, what you haven't got. Keep your heart right in tune with God. Não importa o que você possua aqui neste mundo ou o que você não possui, mantenha seu coração sintonizado corretamente em Deus. For all, everything, all your houses, land, all your money, all your sickness, all your health, all your children, all everything that you've got here on this earth, everything you leave in, you'll go right straight back to the beginning again. Pois todas as suas casas, terras, todo o seu dinheiro, todas as suas enfermidades, toda a sua saúde, todos os seus filhos, tudo que você tem aqui nesta terra, tudo te deixará e você voltará diretamente ao princípio outra vez. Amen. If that's right with God, you'll come forth again just as certain as there's a God in heaven. Se aquilo estiver correto com Deus, você virá novamente tão certo quanto há um Deus no céu. Amen. If it's not right with God, you got to take the other route. Não estando certo com Deus, você tem que tomar outra rota. You're here to make a choice. Make it today for Christ. Você está aqui para fazer uma escolha. Faça hoje por Cristo. Amen. Notice, all mine. Observe. Oh, que coisa! Another thing that the word meant when it said pitch it, tar it, or soak it with rosin, it means to atone. Outra coisa que a palavra significava quando foi dito betume, betúmia, píxia ou embeba com resina, significa expiar. Now the word pitch means to atone. Agora, a palavra betumar significa expiar. Over in Leviticus, the same word that was used for pitch in Genesis, in Leviticus is used as an atone, to make an atonement. Lá em Levíticos, a mesma palavra que foi usada como betumar em Gênesis, em Levíticos é usada como expiar, fazer uma reparação. Well, now, atone is to stand between. Bem, agora expiar é colocar no meio. And the pitch that was in the gopher wood in the ark was to keep out or to atone the believer from the wrath. E o betume que estava na madeira de gofer, na arca, era para manter fora ou para expiar o crente da ira. You see it? Vê você isto? Noah could not get into the wrath, the waters of judgment. Noé não podia entrar na ira, as águas do julgamento. Oh, I see it now. You get it? Oh, eu vejo isto agora. Você compreendeu isto? Look, Veja, he could not come into the judgment because there was an atonement between him and the judgment. ele não podia vir a juízo, pois havia uma expiação entre ele e o julgamento, And the judgment was the water of the world. e o julgamento era a água do mundo. And the believer in Christ is safely secured. Amen. E o crente em Cristo está salvo e seguro. Amém. Not upon the merits of himself, but on his obedience.
walk into the ark. Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência, a obediência para entrar na arca. The only thing Noah had to do was get in the ark. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. He didn't even have to shut the door. God did that himself. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta, Deus mesmo o fez. Amen. Walk in. Entrar. That's all the believer does is walk by faith in Christ. Isto é tudo que o crente tem que fazer, é entrar pela fé em Cristo. Amen. God takes care of the rest of it. Deus cuida do restante disso. He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into the judgment, pass from death unto life in the ark, safe forevermore. Amen. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Passará da morte para a vida, na arca seguro para sempre. Amém. Let the judgment rock her if it wants to. Deixe o julgamento balançá-la, se quiser. Amen. Why, imagine sometime the ark was standing on the end and upside down and everything else. Ora, eu penso que às vezes a arca ia ao fim, empinava para baixo e tudo mais, But Noah was saved. mas Noé estava salvo. The pit stood between him and the judgment. O betume se colocava entre ele e o julgamento. And today the blood of Jesus Christ, God's Son, stands between us and all the judgment. Amen. E hoje o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, se coloca entre nós e todo julgamento. Amém. Shall not be condemned or come into judgment, but pass from death unto life. Amen. Não será condenado ou entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém. Why? Because he's in the ark. Por quê? Porque ele está na arca. What a perfect picture. Que quadro perfeito! Trees cut down. The way they started in the world. Cut down first. That's every man. Comes into the world born to sinners, takes in iniquity, comes to the world keeping right. Árvores cortadas, a maneira que começaram no mundo, cortada primeiro. Isto é cada homem que entra no mundo, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, Undone, unlovely, ungodly, away from God, alienated, without hope, without Christ, dying, going to a sinner's grave, ready for the judgment. aniquilado, pouco amável, pecaminoso, longe de Deus, alienado, sem esperança, sem Cristo, morre e vai para a sepultura de um pecador, pronto para o julgamento. Then the word comes along sharper than any two-edged knife, cuts the tree down, hews it out, cuts off all the stickers and all the thorns. Então a palavra chega, mais afiada que espada alguma de dois gumes, corta a árvore, corta todos os galhos e todos os espinhos. Cuts the best part out of it and the pliable. Amen. In the hand of the builder. Christ. Corta a melhor parte disso e é maleável, amém, na mão do construtor, Cristo. Then his life was poured out at Calvary that through the shedding of the blood might make an atonement to protect the man that's in the ark of safety.
Então sua vida foi derramada no Calvário, de forma que através do derramamento do sangue, ele pudesse fazer um pacto para proteger o homem que está na arca de segurança. Oh, my. What a picture. Oh, que coisa, que quadro! Then in order to get the picture put on it, Então, a fim de obter o betume e colocar, it'll water off. porque isso encharcará. I want you to take notice to this. Eu quero que você observe isto. A man just says, well, I'll believe the word, I'll just take this, that. Um homem apenas diz, bem, eu creio na palavra. Eu apenas tomarei isto, aquilo. Without the blood, you're left to the world. Sem o sangue, você está abandonado no mundo. No matter how much you're in the ark, how much ark or what forward you are, you've got to get picked, soaked up. All soaked up with the Holy Spirit, keeping the world out. Não importa o quanto você esteja na arca, o quanto você esteja na arca ou na prancha, você tem que ser betumado, encharcado, todo encharcado com o Espírito Santo, mantendo o mundo fora. And I want you to notice how beautiful. Então eu quero que você observe quão lindo. Then in order, Então, em ordem, there had to be another tree cut down, a fellow kinsman, cut out and beat until all the rosin fell out of it. tinha que haver outra árvore cortada, uma companheira parente cortada e batida até que toda a resina saísse dela. And this rosin man was poured onto the other one that was cut out to preserve it. E esta resina então era derramada na outra que era cortada para preservá-la. Amen. And today, Amém. E hoje, how preserved? preservada por quanto tempo? Well, that's been 6,000 years ago. Ora, aquele pecado há 6.000 anos atrás. And they see the old ark yet sitting on top of the mountain. E eles veem a velha arca ainda posicionada no topo de uma montanha. No other wood has ever stood it and never will. Nenhuma outra madeira já suportou isso e nunca suportará, Why? It was hit by the death of another. porque foi betumada pela morte de outra. The ark still stands, pits within and without, as a memorial of what pits will do. A arca ainda permanece betumada por dentro e por fora, por uma lembrança do que o betume fará. Oh, what a perfect picture. How Christ is. Oh, que quadro perfeito de como Cristo é. The believer's position in Christ as the once in Christ, pitched on the outside with the A posição do crente em Cristo, uma vez em Cristo betumado do lado de fora com o... all you have to do, the ark is prepared. Tudo que você tem que fazer. A arca está preparada. The only thing you have to do is come in and believe. A única coisa que você tem que fazer é vir e crer. Notice Noah when he came in, Observe Noé, quando ele entrou. that's the only thing he had to do was walk in. Essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. God shut the door and he was safely until the judgment was passed. Deus fechou a porta e ele ficou salvo até o julgamento passar. God done the shutting, God done the opening. Deus fechou, Deus abriu. That's the believer today in Christ. Este é o crente hoje em Cristo. Notice quickly now, Observe rapidamente agora. the next ark was spoke of, we'll go to it just a moment, was Moses. A
próxima arca que foi falada, entraremos nisso por um momento, foi Moisés. The Bible declares that little basket to be an ark. A Bíblia afirma que aquela cestinha era uma arca. And notice, it was provided by the mother, the one who gave him the birth. E observe, ela foi provida pela mãe, aquela que lhe deu a luz. Amen. Amém. Not through some seminary, not some theological experience, but the one who gives the believer the birth prepares the ark for him. Amen. Carry him to the judgment. Não através de algum seminário, não através de alguma experiência teológica, mas daquele que dá ao crente o nascimento, preparou a arca para ele, o levou através do julgamento. So she weaves it with the little stalks that they had there, like a little corn stalk, black stalk. Então ela o teceu com poucos pequenos talos que tinham lá, como pequenos talos de milho, talos achatados. They still have it in Egypt. Eles ainda os têm no Egito. You can still see their mothers take their little babies across the Nile River, push it across while she's waiting in a little basket the same way, pushing in a basket across the Nile River. Você ainda pode ver aquelas mães levando seus bebês através do rio Nilo, empurrando-os enquanto atravessam a Val. O pequeno cesto, do mesmo modo, empurrando em um cesto através do rio Nilo. And she went and made him a little ark. E ela saiu e fez para ele uma pequena arca. And the way it's made, it weaves in and out when they were making it. E a maneira que é feita é entrelaçada por dentro e por fora quando a fazem. That's the way the weavers do. Weave it back and forth. Essa é a forma que os tecelões fazem, tecem por trás e assim por diante. And then she went and slimed it. E então ela saiu e o cobriu com um limo. Slime is a pitch again. Limo é um betume, novamente. The same word, slime. Take it right through. Look, they don't say pitch or tone. A mesma palavra limo, tome-a e veja, se não diz betume ou expiação. Then you see with the weavers are weaving the stalks in and out, made little gaps in there so it would hold the pitch. Então veja, com os tecelões entrelaçando, talos dentro e fora fazem pequenas fendas ali para que aquilo detenha o betume. Oh my! How the believer! Oh, que coisa! Como o crente! What a shame today that we're all separated. One a Methodist, the other a Baptist, and one a Lutheran, and one a Oneness, and one a Trinity. Que vergonha hoje por estarmos todos separados, um metodista, outro batista, outro luterano, um da unicidade e outro da trindade. What a pity! Que pena! We all ought to be closely knitted together, and the pitchfork on. Then it all sticks together and cements together, making us tasty. Todos eles deveriam estar juntamente entrelaçados, então o betume derramado, assim tudo ficaria junto, tudo se consolidaria, ficando seguro. Marvelous. Pouring the pitch on it. Maravilhoso! Derramar o betume nisso.